Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Terror Plays. Hoje iremos contar uma creepypasta muito famosa. Seu nome é Jeff the Killer. Vocês já devem conhecer. Tirem suas próprias conclusões se é real ou não. Tem muitas histórias, apesar de todas elas, tem muita gente que faz uma tremenda zoeira com a cara do Jeff e não conta sua verdadeira história. Hoje irei contar. Jeff nasceu em Milwaukee, Wisconsin, no dia 21 de maio de 1960, filho de Lionel e Joyce Demer. Quando tinha aproximadamente 13 anos, se envolveu em uma briga com 3 garotos da nova cidade, na qual eles se mudaram. No meio dessa briga, Jeff esfaqueou 2 meninos levemente, e o terceiro ficou com uma lesão no estômago depois de um soco que levou de Jeff. Um tempo depois do ocorrido, a polícia bateu na porta de sua casa. Seu irmão mais velho pegou toda a sua culpa e colocou em si próprio. Mas Jeff ficou se sentindo culpado e sentiu um sentimento muito estranho na hora de dormir. No dia seguinte, ele foi a uma festa de criança. No começo, ele era o excluído, mas depois de sua mãe pedir para ele brincar com as crianças lá fora, ele começou a se divertir. Mas, no meio da brincadeira, ele escuta um barulho de rolamento do outro lado fora da cerca. Eram os 3 meninos de novo, e um deles fala: "Olá, Jeff. Acho que temos algo para resolver." 2 deles estão armados, e o outro está com a faca. E no meio da festa, eles começam a brigar. Um deles espanca Jeff com garrafadas em sua cara, e ao mesmo tempo fala: "Vamos, Jeff, brinque comigo. Levante-se, Jeff, seja homem." Até que Jeff se levanta com o rosto repleto de sangue. Todos da festa ficam olhando para eles. Mesmo sabendo disso, 2 garotos levantam a arma e começam a disparar contra Jeff. Jeff saiu correndo, subiu as escadas e se trancou no banheiro e pegou um objeto para usar contra um dos garotos. Jeff sai do banheiro e dá uma pancada com o objeto que ele pegou no banheiro na cabeça do menino. E de repente, ele sente sua pele ardendo. É quando ele percebe que jogaram bebida alcoólica em seu corpo. Logo após isso, Jeff pega a faca da mão do outro e dá uma facada nele. Após ele cair, dá uma risada. Então Jeff pergunta: "O que é tão engraçado?" E ele responde: "O que é engraçado? Engraçado é que você está coberto de álcool." Então pega um isqueiro, acende e joga em Jeff. E ele desce as escadas em chamas, e a última coisa que vê é os seus pais tentando apagar as chamas de seu corpo. Quando Jeff acorda, ele está no hospital com gesso na maior parte do seu corpo. Quando é hora de tirar o gesso do seu rosto, sua mãe se apavora e grita no quarto do hospital. Jeff vai no banheiro e se olha no espelho. Ele fica calado e até que seu irmão fala: "Ah, Jeff, até que não é tão ruim." Jeff responde: "Não é tão ruim, é perfeito, combina totalmente comigo." Toda sua família se surpreende com sua reação. Voltando para casa de noite, sua mãe escuta um barulho vindo do banheiro e decide ver o que é. Chegando lá, ela vê Jeff com sua boca cortada e pergunta: "Jeff, o que você fez?" E ele responde: "Não está vendo, mãe? Agora eu sempre irei sorrir. E não está conseguindo olhar meus olhos, fechavam, por isso que queimei minhas pálpebras." "Por quê? Não estou bonito?" E ela fala: "Sim, filho, está lindo." E ela volta para o quarto e falou com o marido: "Lionel, Jeff se cortou e está horrível." Mas ele escutou e gritou: "Você mentiu para mim?" E a última coisa que ela viu foi Jeff correndo para cima dela e a esfaqueando junto com seu pai. Mas então, seu irmão acordou com os barulhos, mas apenas fechou os olhos e tentou dormir. Quando Jeff entra no quarto e seu irmão acorda e olha para cima, ele vê uma faca apontada em seu pescoço. E a última coisa que ele escuta é a voz de Jeff falando: "Shhh, vá dormir." Bem, pessoal, essa foi mais uma creepypasta. Mais um não, né? A primeira creepypasta do canal. Se você gostou, curta os vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta a nossa página do Facebook. Valeu, galera. É isso aí. Continue a acompanhar os nossos vídeos.